Você provavelmente conhece a Warner Bros, né? Um dos maiores estúdios de cinema da atualidade e que se consolidou no passado graças aos seus curtas animados. E apesar do enorme sucesso e um legado invejável, o passado dessa gigante do entretenimento pode ser um pouco sombrio. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre uma coletânea de animações da Warner que com certeza seriam canceladas nos dias de hoje. Bom, vamos lá. Como vocês já devem imaginar, obras de arte costumam ser impactadas pelo seu contexto histórico, e durante as décadas de 30 e 40, o mundo se via devastado pelas consequências da crise de 1929, a emancipação de países colonizados pela Europa, e ainda rolou uma coisinha minúscula chamada Segunda Guerra Mundial. E tudo isso, obviamente, afetou a produção das animações da época, e no geral, a humanidade se via num contexto bastante conservador. Então as animações desse período tinham mensagens e conceitos bastante problemáticos para os dias de hoje, ao ponto de que houve uma revisão geral dessas produções em 1968. Das centenas de animações produzidas durante os anos de 1931 até 1944, 11 curtas ficaram marcados por diversas problemáticas. Por conta dessas polêmicas, eles passaram a ser conhecidos como The Censored 11 ou os 11 censurados. E é justamente sobre esses curtas que a gente vai falar no vídeo de hoje, analisando cada um dos casos. Começando nossa lista por ordem cronológica, vamos falar sobre Hitting the Trail to the Hallelujah Land, lançado em 1931 e que apresenta um personagem muito famoso lá nos Estados Unidos, que é o Uncle Tom, do livro Uncle Tom's Cabin. Nesse desenho a gente acompanha um porquinho, que por incrível que pareça é uma paródia do Mickey Mouse, que tenta salvar a sua namoradinha e o seu amigo Uncle Tom de perigos durante uma viagem de navio. A problemática aqui no caso está relacionada à representação do personagem Uncle Tom, que é um estereótipo bastante racista e que demonstra um homem negro que gosta de ser submisso ao seu senhor branco. Para quem tiver curiosidade de assistir, esse curta atualmente está em domínio público. Número 2, Sunday Go to Meeting Time. Sendo este um dos poucos desenhos animados com temática religiosa da Warner Bros., esse curta datado de 1936, acompanhamos uma comunidade de negros indo para o culto na igreja dominical. Porém, um dos personagens não se mostra interessado em participar do culto, o que faz com que ele acabe indo para o inferno receber o seu castigo eterno. Meu Deus, que sinistro, mano. O desenho se envolveu em polêmicas por retratar que negros evitam as igrejas para continuarem com a vida festeira sem compromisso religioso. E como os Estados Unidos é um país protestante e tipicamente branco, isso não foi muito bem visto entre a população negra, já que o personagem precisa ir ao inferno para aprender a lição de seguir os padrões da vida do outro povo. Número 3, Clean Pastures. Também chamado de Verdes Pastos, esse curta de 1937 é baseada na peça teatral religiosa de mesmo nome, escrita por Mark Connelly. Ela acompanha anjos negros que tentam convencer os cidadãos da Terra a irem para o céu e abandonar a sua vida pecaminosa. Mas o que acontece é que a população branca dos Estados Unidos achou inaceitável e intolerável o céu ser comandado por negros, o que levou à sua censura. Esse curta é o que tem o motivo mais bizarro na minha opinião, já que a gente acabou de ver uma outra animação que foi censurada porque tinha estereótipos racistas, mas esse curta aqui em específico foi censurado por conta de uma motivação racista, o que mostra que os Estados Unidos é um país um tanto peculiar. Número 4, Uncle Tom's Bungalow. Mais uma vez, com o personagem Uncle Tom, o curta em questão é uma clara referência ao livro A Cabana do Pai Thomas, de Harriet Beecher Stowe, um livro que se passa justamente na época da escravidão e que acaba por retratar esse episódio da história num tom bastante romantizado e cheio de estereótipos raciais. Mais uma vez, a submissão dos escravos negros perante aos seus senhores brancos não foi algo muito bem visto e por isso ele também se encontra aqui nessa lista. Número 5, Jungle Jitters. O curta de 1938 retrata um viajante que conhece uma tribo africana com um péssimo estereótipo canibal, algo muito comum em animações da época. E por conta dessa representação, mais a mensagem pró-colonialista da animação, fizeram com que o curta também fosse censurado. Porém, ele também se encontra em domínio público, o que acaba facilitando bastante o seu acesso. Número 6, The Isle of Pingo Pongo.
Do mesmo ano de Jungle Jitters, o curta é uma das primeiras aparições de um personagem que futuramente seria conhecido aqui no Brasil como Hortelino. Mas nesse desenho específico, o nosso caçador atrapalhado passa por diversos lugares, principalmente arquipélagos de ilhas, enquanto o narrador o acompanha no trajeto, como aqueles documentários de exploração na natureza selvagem. E durante a viagem, ele vai parar na ilha de Pingopongo, cuja representação dos povos nativos são uma clara referência e uma paródia de muito mau gosto dos povos aborígenes do Novíssimo Mundo. Ou seja, nem precisa explicar por que esse curta foi barrado, né? Número 7, Ensopado de Coelho. Lançado em 1941 e estrelando o nosso querido Pernalonga, que apesar de ainda ser um personagem bastante relevante na cultura pop, ele também foi protagonista de vários curtas problemáticos. Inclusive, esse é provavelmente o curta mais famoso aqui dessa lista, já que ele acabou viralizando aqui na internet há alguns anos atrás. No curta em questão, a gente vê o Pernalonga fugindo de alguns negros que querem fazer um ensopado de coelho. O Pernalonga, obviamente, tenta fugir dessa rapaziada e no meio do caminho acaba dando uma zoada neles também. Essa é uma narrativa bastante comum entre animações da época, inclusive tem vários episódios do Pica-Pau com essa mesma proposta. Porém, levando em consideração o contexto histórico e a maneira como as pessoas negras são desenhadas nesse curta, a animação acabou sendo banida e entrou aqui para a lista dos 11 censurados. Número 8, Coal Black and the Seven Dwarfs. Lançado em 1943, esse curta trata-se de uma paródia do conto da Branca de Neve como uma forma de provocar a Disney. A diferença é que enquanto o longa-metragem adaptou a história de forma bastante fiel, com personagens brancos, europeus e num contexto de Idade Média, esse curta da Warner apresenta personagens negros dentro de um contexto mais moderno e com uma trilha sonora que puxa bastante pro blues e pro jazz. A gente já fez um vídeo exclusivamente sobre esse curta aqui no canal e a gente vai deixar ele aqui no card caso vocês ainda não tenham assistido. Dá uma olhadinha lá porque esse vídeo ficou bem bacana. Número 9, Tin Pan Alley Cats. Também de 1943, o curta é uma continuação do sucesso de Coal Black and the Seven Dwarfs com os mesmos animadores da época, que mais uma vez decidiram explorar o mundo do jazz, e nele encontramos uma caricatura animada do compositor Fats Willers, que nem preciso dizer que foi um dos motivos pelo banimento desse curta. Mas, como se não fosse o suficiente, ele ainda carrega uma outra polêmica ao retratar caricaturas animadas de Stalin, Hitler e do imperador japonês Hirohito. Ou seja, essa animação aqui atacou para todos os lados, basicamente. Número 10, Angel Puss. Em 1944, o grande Chuck Jones dirigiu esse curta que prometia ser um grande sucesso sobre um gato que finge que se tornou um fantasma depois que um menino negro tenta jogá-lo no rio. E o menino, achando que o gato realmente havia morrido, é obrigado a ceder aos pedidos desse gato anjo. Novamente, a gente tem uma relação de submissão e baixa inteligência da população negra, que foi o que causou o banimento deste curta. Número 11, Goldilocks and the Giving Bears. Terminando a lista em 1944, a Warner estava disposta a fazer uma paródia do conto de fadas que a Disney ainda não havia feito e que até hoje não fez. E o que parecia ser uma simples paródia de Caixinhos Dourados e os Três Ursos acabou se transformando num grande crossover que até mesmo a DreamWorks invejaria, já que nesse curta em questão, o Lobo Mau da Chapeuzinho Vermelho decide incluir a Caixinhos Dourados na sua lista de favoritos, com a diferença de que aqui a Caixinhos Dourados na verdade é uma personagem negra, na mesma pegada do Coal Black and the Seven Dwarfs. Além disso, o Lobo Mau durante a sua caçada é acompanhado por um trio de ursos, compositores de jazz, que, como vocês podem perceber aí, são desenhados de uma forma que remete muito àquelas caricaturas negras que vocês com certeza estão cansados de ver ao longo desse vídeo. Vocês com certeza perceberam que os casos de racismo foram os mais repetidos aqui ao longo do vídeo. E não é à toa. Os Estados Unidos viviam um momento de segregação racial graças à lei Jim Crow, que era uma lei que basicamente institucionalizava o racismo dentro daquele país. E por conta disso, existe uma enxurrada de animações problemáticas feitas durante essa época que vão muito além das produções da Warner. Inclusive tem um certo rato aí que adora pagar de bom moço, mas que no passado foi um tremendo filho da mãe. E é isso, já aconteceu, não tem como a gente voltar atrás e tentar apagar isso do histórico. Afinal de contas, é disso que a história se trata. É a compreensão do passado, a manutenção do presente e a construção do futuro. What's up, Doc? Enfim,
esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixem o like, comentem a opinião de vocês sobre essas animações, compartilhem o vídeo com seus amigos e aproveitem para se inscrever no canal e não perder os próximos, beleza? A gente se vê no próximo Super 5.